Piltro. Agora a gente volta a tratar do projeto de lei da anistia, porque nesta quinta-feira o líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, desmentiu a reportagem da Folha, que afirmava que o parlamentar teria dito que Jair Bolsonaro, mesmo no hospital, é quem daria o aval ao novo texto da proposta de anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. Abre aspas. O líder da mobilização pela anistia humanitária é o nosso eterno presidente Jair Bolsonaro. Foi ele quem levantou essa bandeira com coragem diante do povo nas ruas, pedindo justiça para os que vêm sendo condenados com penas desproporcionais. Contudo, é importante esclarecer: o texto final da anistia será decidido soberanamente pelos plenários da Câmara e do Senado. A última palavra sempre será do Parlamento. Fecha aspas. Hoje, em entrevista ao Globo, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo, voltou a comentar o projeto de lei que perdoa os condenados do 8 de janeiro. Na visão do ministro, a proposta trata-se de uma manobra para livrar os mentores da suposta tentativa de golpe de Estado, abre aspas. A minha experiência política, nesses anos todos, revela que esse projeto só tem impulso com o objetivo de beneficiar os mentores. Veja que a sua própria nascença e impulsionamento estão associados à conclusão das investigações e ao oferecimento da denúncia nesse processo. Fecha aspas. Gilmar Mendes também disse que a Corte não vai revisar os julgamentos dos acusados, mas que pode haver análise de situações individualizadas que justifiquem a progressão, que já está prevista na legislação ou aplicação de prisão domiciliar. Bom, Piotr, começamos com você. Temos duas questões aqui. Primeiro, o líder do PL na Câmara, o Sóstenes Cavalcante, falando ali em relação a Jair Bolsonaro, que mais uma vez, o Congresso Nacional é soberano para decidir sobre a anistia, tanto primeiro o projeto passando pela Câmara dos Deputados e depois pelo Senado. E mais uma vez o ministro Gilmar Mendes opinando sobre a questão da anistia, também falando ali sobre uma possível revisão de penas, mas insistindo que a questão da anistia é algo que não deveria ser discutido pelo Congresso Nacional, que deveria, então, se deixar para o Supremo Tribunal Federal a judicialização dos casos. Começo pelo fim, vou ao começo e volto a esse ponto final novamente. A opinião do ministro Gilmar Mendes não tem nenhuma importância e nenhuma valia, porque este é um assunto do Congresso Nacional. A anistia é uma decisão política do Congresso Nacional. Está escrito na Constituição. E o Supremo é simplesmente um guardião da Constituição. Ele não está acima da Constituição. O ministro Gilmar Mendes pode ter a opinião que ele quiser, mas isso não importa no processo, ou não deveria importar. Os repórteres de O Globo lembraram que isso é uma decisão política do Congresso Nacional e que o Supremo não tem poder sobre isso. Deveriam. Se não fizeram, deveriam. Enfim, essa é uma outra questão. Mas veja a diferença entre o que pensa o ministro Gilmar Mendes e o que disse o deputado Sóstenes Cavalcante. O deputado Sóstenes Cavalcante vai lá e diz, sim, a inspiração da anistia, um grande guerreiro pela anistia, lutador pela anistia, é sim o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele dedicou os últimos movimentos que fez na rua, atraindo milhares e milhares de pessoas para defender a anistia. Mas sim, como diz a Constituição, a decisão do texto final e a aprovação é do Congresso Nacional. Veja só, eu tenho um deputado da oposição defendendo o uso e aplicação ipsis literis da Constituição Federal. E o Congresso é exatamente quem pode revisar leis, refazer leis, reformas, à exceção de cláusulas pétreas. Aí vem o ministro do Supremo, que não pode fazer lei, não pode ir além do que prevê e nem aquém do que prevê a Constituição, dizendo que isso não deve acontecer. Não, espera um pouquinho. Isso é uma decisão do Congresso Nacional, assim como é um processo de impeachment. Impeachment é um julgamento político. A anistia é um julgamento, é um entendimento político do Congresso. Então, do começo ao fim, eu tenho um deputado da oposição defendendo a Constituição, defendendo o trabalho garantido pela Constituição aos parlamentares. Do outro lado, eu tenho um ministro do Supremo dizendo que não, o parlamento não tem que se manifestar sobre isso. Na minha experiência política, e que experiência política tem que ter ministro do Supremo? Como pode o ministro do Supremo não colocar a Constituição acima de tudo e aí sim, como obviamente todos fazemos aqui,
também um deputado da oposição, esse não se afastar em nenhum momento do que diz a Constituição. O Supremo precisa ter um pouco mais, calçar, digamos, as sandálias da humildade constitucional.